Amigos portistas, está tudo a acontecer ao mesmo tempo, e quem sente este clube já não sabe o que pensar. Saídas que ninguém esperava, jogadores a desaparecer sem explicação, rumores a tapar buracos que continuam por resolver e uma direção que parece estar a jogar às escondidas com os próprios adeptos. O mercado arrancou com força, mas em vez de trazer esperança, está a deixar o balneário mais vazio e os corações mais pesados. Hoje vamos falar de 3 histórias que mostram bem o que se está a passar. Uma saída que foi feita às escondidas, mas que diz tudo sobre a forma como o clube está a tratar quem cá está, um nome que anda a circular nos jornais, mas que nunca vai acontecer, e no fim, o caso mais sério de todos. Uma situação que pode mesmo tirar ao clube uma das suas peças mais importantes dos últimos anos. Isto já não é só futebol. Isto mexe com a alma. Isto mexe com a ligação entre o clube e quem o vive de verdade. Por isso, carrega no like, ativa o sininho e subscreve, porque este vídeo vai-te abrir os olhos. E a primeira história mostra como se pode gastar milhões, para depois mandar embora sem ninguém dar por isso. Confirmado. Mais uma saída silenciosa no Porto, mais um investimento que se perde sem deixar marca, mais uma prova de que a balança entre o que se gasta e o que se aproveita está totalmente descontrolada. Samuel Portugal vai seguir para a Arábia Saudita, vai reencontrar Paulo Sérgio no Al Akhdoud e encerra assim uma passagem sem impacto, sem jogos, sem protagonismo, sem nada que justifique o que foi gasto na sua contratação. O guardião brasileiro, que chegou ao Porto vindo do Portimonense, custou 4 milhões de euros. A SAD pagou em 3 prestações, garantiu 90% do passe, deu-lhe contrato até 2027 e prometeu-lhe um lugar num clube que, supostamente, apostava em quem tinha valor. Mas a realidade foi outra. Fez apenas 10 jogos pela equipa B. Não foi aposta. Não foi integrado. Não teve hipótese real. E agora, nem sequer se apresentou no Olival no arranque da nova época. A saída já estava alinhada. A direção sabia. E a prova disso é que João Costa foi contratado com antecedência. Voltou ao clube depois de anos de luta, de experiência em Espanha e de uma passagem sólida pelo Estrela da Amadora. A sua chegada encaixa diretamente na vaga deixada por Samuel, o que significa que tudo isto foi preparado com antecedência, sem grande ruído, sem explicações aos adeptos, sem assumir que se tratou de mais um erro de casting. E não estamos a falar de um jovem da formação. Estamos a falar de um guarda-redes que chegou como reforço, que vinha com estatuto, que custou dinheiro a sério, e que acabou por nunca pisar o relvado principal com a camisola do Porto. O caso de Samuel Portugal junta-se a uma lista cada vez maior de jogadores que entram, desaparecem e são despachados como se fossem peças de reposição. O que se exige, neste momento, é a explicação. Por que é que se gasta assim? Por que é que se contrata sem garantir espaço? Por que é que o planeamento parece feito em cima do joelho, com apostas que duram 6 meses ou 1 ano até serem abandonadas? Onde está a estrutura? Onde está o critério? Samuel Portugal não falhou sozinho. Falhou quem o contratou sem plano. Falhou quem o deixou encostado. Falhou quem agora o deixa sair sem retorno, apenas para tapar o erro com mais uma contratação emocional como a de João Costa, que volta à casa onde cresceu mas não resolve o vazio criado por estas decisões erradas. O negócio com o Al Akhdoud está em fase final. Samuel deverá ser cedido e a ligação ao Porto termina sem história, sem memória, sem impacto. Mais uma ficha gasta, mais um ciclo fechado com sensação de desperdício. E enquanto isso, o plantel segue incompleto, e os adeptos continuam à espera de ver um verão com decisões que realmente façam sentido. Mais um nome atirado para os jornais, mais uma notícia que agita os adeptos sem ter qualquer tipo de base real. Josip Sutalo, defesa central croata, foi apontado como alvo do Porto por fontes italianas, mas a verdade é só uma. O negócio é impossível, o jogador é caro demais, e o nome nunca esteve sequer perto da lista de alvos reais. É mais um daqueles casos em que se usa a ligação a um treinador para montar uma história que não passa de fumo. Sutalo foi treinado por Francesco Farioli no Ajax. Fez 45 jogos esta temporada, ganhou estatuto, subiu de valor e hoje está avaliado em 24 milhões de euros. E mesmo que o Porto quisesse avançar, o salário que o jogador oferece na Holanda está completamente fora da realidade financeira dos Dragões. Ou seja, não é só caro no passe, é incomportável no ordenado. A estrutura do clube está à procura de um central. Isso é verdade. Há necessidade de reforçar a linha defensiva, especialmente com a possível saída de jogadores como David Carmo ou Fábio Cardoso, que voltaram de empréstimos mas ainda não têm futuro definido. Mas isso não significa que qualquer nome ligado ao treinador passe a ser automaticamente opção realista para o clube. A origem do boato é clara. Foi o site Calcio Mercato quem lançou o nome. E como Farioli trabalhou com Sutalo,
A associação parece fácil de fazer. Mas quem conhece o funcionamento do clube sabe que esse tipo de nomes, com esse tipo de custo, simplesmente não entra nos planos. É fora de alcance. É fora de lógica. É fora de tudo aquilo que o Porto pode fazer neste momento. E não é a primeira vez que isto acontece. Ainda há poucos dias, Jordan Henderson, também ele ex-Ajax e também treinado por Farioli, foi ligado ao Porto com base na mesma lógica. Mas a verdade é que Henderson já está com um pé no Sunderland, vai regressar à Premier League e nunca foi sequer equacionado pela estrutura portista. Mais uma vez, tudo inventado, tudo especulação, tudo ruído. E o problema disto tudo não é só a mentira. É o que isto faz ao ambiente. É a frustração que gera nos adeptos. É a ansiedade de quem espera reforços, de quem quer ver o plantel montado, de quem quer acreditar que o Porto está a preparar uma época com seriedade. E em vez disso, o que temos? Nomes impossíveis, ilusões baratas e uma comunicação oficial que continua muda. Neste momento, o foco devia estar em contratações que sejam possíveis, úteis, ajustadas à realidade atual. Mas enquanto continuarem a sair estas notícias sem critério, os adeptos continuam a viver entre a esperança de um craque e a frustração de perceber que nunca vai chegar. Sotalo é bom jogador, ninguém duvida. Mas não vai vestir a camisola do Porto. Não agora. Não nestas condições. E quanto mais cedo disserem isso de forma clara, melhor para todos. Menos fantasias, mais realidade. Vamos fechar com o que pode ser a grande novela deste verão. O caso Francisco Conceição, que neste momento está pendurado num fio, com um prazo que aperta, uma cláusula prestes a explodir e uma decisão que pode mudar para sempre o caminho do jogador e do Porto. A Juventus tem até ao dia 15 para ativar a cláusula de 30 milhões de euros. No dia 16, essa cláusula sobe para 45. E não é só o valor que muda, muda a percepção, muda o risco, muda a pressão. Neste momento, ainda não chegou proposta formal ao clube, mas os italianos estão a negociar nos bastidores, com Jorge Mendes envolvido no processo, como sempre. O Porto mantém a exigência dos 30 milhões. A Juventus quer negociar. E Francisco está calado. Está de férias. Mas tudo indica que o desejo do jogador é claro, não voltar ao Olival. Oficialmente, Francisco só se apresenta durante o estágio na Áustria entre 21 e 25 de julho. Mas se a Juventus mexer até dia 15, ele nem põe os pés no Dragão. Vai diretamente para a Itália, com contrato longo à espera e um novo desafio à vista. E é aqui que começa o drama, porque este não é um jogador qualquer. Este é o único símbolo vivo da formação com impacto direto no 11. É garra, é velocidade, é atitude. É Porto. Ou pelo menos, era. Francisco renovou contrato até 2029, poucos dias antes das eleições. Foi visto como um gesto de confiança, de compromisso, de aposta. Mas agora parece ter sido apenas mais um movimento de valorização, um passo para garantir retorno financeiro em vez de estabilidade desportiva. Porque se há a intenção de o manter, por que é que está tudo tão calado? Por que é que ninguém diz que ele é inegociável? Por que é que o jogador sente que não vai ter espaço? A Juventus insiste. Não desiste. Está fora do Mundial de Clubes, está a acelerar o plantel para 2024-25 e vê em Francisco um reforço com margem e impacto imediato. Os italianos sabem que há brecha. Sabem que o jogador não está confortável. Sabem que o Porto não pode dar grandes garantias. E querem aproveitar. Se sair, será mais uma perda que custa mais do que os milhões que entram. Será perder uma bandeira. Será ceder à pressão de um mercado que já nos levou talento a mais. Será admitir que mesmo quem renova, mesmo quem acredita, pode acabar por ir embora sem lutar. O silêncio que envolve este dossiê é ensurdecedor. O clube não se pronuncia. O jogador não fala. A direção não reage. E enquanto isso, a cláusula continua ali, a contar os dias como uma bomba relógio. Estamos a falar de um jogador que pode ser chave na nova era do clube, ou mais um nome na lista de promessas que nos escaparam por entre os dedos. A decisão está perto. O relógio está a contar. E no fim, o Porto vai ter de responder a uma pergunta simples. Está a fazer tudo para segurar Francisco Conceição? Ou vai deixá-lo sair, como tantos outros?